Dr. Rui Rio, boa noite, muito obrigado por ter aceito o convite. Olá, e certamente aí, ao fim desta semana, com as orelhas a arder, depois de ter ouvido aqui neste espaço onde o senhor está agora, os seus oponentes com críticas, algumas muito duras, à sua gestão. Eu começaria por uma, que o senhor fará o favor de rebater, que o senhor está a alienar património, um bocado de energia a mais, sem atender aos preços de mercado, numa altura em que o mercado imobiliário está particularmente deprimido, está a fazer perder dinheiro ao Porto. Verdade ou não? Primeiro, obrigado pela pergunta. Obrigado pela pergunta. Ao dizer isso, está-se a referir ao Parque da Cidade. É esse o dossiê que se está a referir. E relativamente ao Parque da Cidade, ao dossiê do Parque da Cidade, há dois pressupostos muito claros. O primeiro pressuposto é este. A cidade do Porto vai ter um parque da cidade com construções ou sem construções? Esta é que é a questão de fundo. E há aqui uma divisão clara entre o Partido Socialista e a deputada Elisa Ferreira e entre mim próprio. Ou seja, eu digo que comigo não há construções no parque da cidade, tenho dito desde 2001, e o PS tem dito, e ela diz também, que com ela haverá construções no parque da cidade. Havendo construções no parque da cidade, naturalmente que o preço que nós temos de pagar pelos terrenos que não são nossos baixa muito, poderá até, enfim, no limite, se não houver parque da cidade, a Câmara até pode ganhar dinheiro. Portanto, este é o pressuposto. E nós temos um pressuposto que é não deixar construir no parque da cidade. Depois, quanto valem os terrenos do parque da cidade? Não são da Câmara. Quanto valem? Isso é um pressuposto que não depende de nós, depende do Tribunal. O Tribunal é que define esse preço. Concordamos ou discordamos, mas o Tribunal define. E, portanto, o Tribunal, numa sentença para uma primeira parcela, são 3 parcelas, uma já está, definiu um dado preço por metro quadrado. Esse é o preço que valem aqueles terrenos. E agora a cidade não vai alienar nada, não vai vender nada. O ativo da cidade vai ficar igual. Ou seja, a cidade tem determinados terrenos que entende como menos úteis que os terrenos do Parque da Cidade e, portanto, fica sem esses terrenos e, em troca, recebe os do Parque da Cidade. Ganhou ou perdeu? Do ponto de vista económico, nem ganhou, nem perdeu. Passa a ter terrenos que valem o mesmo que outros que antes eram dela. Troca. Do ponto de vista político, para mim, fica a ganhar porque temos um Parque da Cidade sem construções. Para o Partido Socialista, fica a perder porque, enfim, devíamos deixar construir no Parque da Cidade e com isso até ganhar algum dinheiro. Mas o Partido Socialista, no dia em que ganhar as eleições para o Porto, daqui por uns meses, daqui por 4 anos ou daqui por 8 anos, a qualquer momento, muda o PDM, deixa construir naqueles terrenos e a Câmara fica rica. Porque a Câmara mantém esse património. Só que a nossa opção política é não deixar construir. E como tal, queremos aqueles terrenos para um parque da cidade sem construção, trocamos por outros que hoje são nossos, que deixarão de ser, mas para ganharmos aqueles que nós queremos. Portanto, é isto. Ainda nesta área, é basicamente isto. Nesta área, o senhor herdou um complexo litígio com uma série de empreendedores que levaram a Câmara do Porto a pôr a tribunal questões referentes a imobiliário e a terrenos. Descreva-nos essa situação e dê-nos um ponto da situação. Como é que isso está? Novamente aí, a Câmara tem ações em tribunal e ainda não há um resultado, pois não? Não, vamos lá ver uma coisa. A Câmara não tem neste momento nenhum litígio especial com nenhuma imobiliária, nenhum empreiteiro, quer dizer, não sei dizer neste momento se há uma outra ação em tribunal por uma outra questão. Deve haver, há sempre, todas as câmaras o têm. O dossiê pesado que nós tínhamos era efetivamente este dossiê do Parque da Cidade, porque o Partido Socialista, o engenheiro Nuno Cardoso, já depois de eu ter ganho as eleições em 2001, que ganhei no dia 16 de dezembro de 2001, e ele no dia 4 de janeiro de 2002, conferiu capacidade construtiva, através de um denominado PIP, aos terrenos do Parque da Cidade. Isso, naturalmente, não é nada bonito do ponto de vista democrático, porque, enfim, eu tinha ganho as eleições e tinha dito que não havia construção, e ele, ao fazer isso, dificultou muito esta situação. Portanto, são basicamente 3 parcelas, não é? Uma já tem sentença transitada em julgado, está julgado pelo Tribunal da Relação do Porto e tem um dado valor por metro quadrado, uma exorbitância, em minha opinião, mas enfim, é a minha opinião, mas tem de ser cumprida, não é? E, portanto, a nossa questão agora é, vamos tentar um acordo com os donos do parque, no sentido do parque ficar em definitivo para a cidade, ou vamos esperar que haja sentenças sobre as outras parcelas, pagando aquilo que o Tribunal vier a fixar. Ora bom, aquilo que nós optamos foi por fazer o acordo já e, inclusive, conseguimos uma valorização 25% inferior
àquilo que o próprio Tribunal tinha determinado. Nós, inclusive, nesta permuta que estamos a fazer, temos os terrenos do Parque da Cidade desvalorizados em 25% relativamente àquilo que o Tribunal decidiu. Portanto, inclusive, nesse ponto de vista, a Câmara ainda está a ganhar 25%, que neste caso concreto são qualquer coisa como 12 milhões de euros. Portanto, mas a cidade tem de optar. Quer o parque para si ou não quer o parque. Se quer o parque, tem naturalmente de o pagar. Como é que o paga? Trocando terrenos, permutando terrenos. Dá uns que têm para ficar com outros que neste momento não têm. Nesta fase particular do mercado, é um bom negócio para si? Repare numa coisa, a questão que se coloca, não é, do ponto de vista económico é esta. Há quem diga que, neste momento, os terrenos estão a um preço mais baixo e, portanto, a Câmara deveria ir buscar dinheiro à banca. A questão que eu coloco é esta. Primeiro, não temos tempo, porque há uma ação executiva a decorrer e a qualquer momento nos podiam executar a sentença já transitada em julgado e aí nós tínhamos de ter quase 30 milhões de euros do pé para a mão. Para já, há uma impossibilidade prática. Mas mesmo do ponto de vista da gestão financeira, a questão que eu coloco é esta. Há a certeza absoluta que no espaço de 2, 3, 4 anos, se tivéssemos essa possibilidade, que no espaço de 2, 3, 4 anos os terrenos vão valorizar? Ponto 1. Não há essa certeza. Mas, do ponto de vista financeiro, a questão é a seguinte. E se valorizarem, valorizam mais do que o juro que teríamos de pagar à banca se fôssemos buscar esse dinheiro para pagar os terrenos? Valorizariam mais? Nada nos garante que valorizam e muito menos temos a certeza que vão valorizar mais que a taxa de juros que vamos pagar. E agora imagino que até desvalorizam. Perdíamos a desvalorização e perdíamos a taxa de juros. Portanto, feito desta forma, pela permuta direta, é mais razoável para a entidade pública. Ou seja, eu estou a gerir a Câmara Municipal de Porto, que é pública, não é uma empresa privada. Eu não estou aqui a gerir capital de risco. Eu tenho de diluir o risco ao máximo. E para diluir o risco ao máximo, eu devo fazer esta permuta. Caso contrário, estou a entrar em esquemas financeiros que provavelmente, em minha opinião, num horizonte de médio prazo, levariam a Câmara a perder. É a minha convicção. Mas assim é sem risco, é direto, é isto. E é isto que eu acho que um gestor público deve fazer. Se eu amanhã for trabalhar para uma empresa privada para capital de risco, tenho uma postura diferente, como é evidente.